Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Fico pensando por que o pessoal tá mordendo tanta orelha, né? E por que eu tô falando isso? Morder a orelha se referindo àquela famosa luta entre Mike Tyson e Evander Holyfield, em que Mike Tyson ali percebendo que estava levando a desvantagem, deu uma mordida numa orelha do Evander Holyfield, depois deu uma mordida mais forte ainda na outra orelha, né? Obviamente ali pervertendo as regras do jogo e fazendo com que ele tivesse ali a ideia de utilizar meios fora dos meios legais, uma vez que, obviamente, não está dentro do prescrito das regras do boxe esse tipo de atitude, né? E aí, pessoal, tem muitos estudiosos que mostram, né, que as relações humanas elas são estabelecidas por regras e regras que estabelecem as interações, e essas interações funcionam muito semelhante como um jogo, né? A gente teve um livro muito interessante chamado Homo Ludens, né? Ludens de lúdico, né? De jogo, que vai refletir sobre isso. É de um escritor holandês chamado Johan Huizinga. E ele fala, né, que a ideia de jogo é inerente ao homem, é inerente aos animais também, né? A gente joga esses jogos aí. E no mundo atual a gente tem visto as regras sendo atropeladas, sendo pervertidas, né? Sendo completamente, né, derrubadas. Eu fico perguntando por que o pessoal está atropelando tanto as regras do jogo, né? Só lembrando também, o filósofo Ludwig Wittgenstein falava sobre jogos de linguagem, né, dizendo que a linguagem também que nós usamos é uma espécie de jogo. O próprio contrato social é uma espécie de jogo também, uma espécie de combinado em que você pode organizar uma sociedade estabelecendo ali as interações e os limites, né, que coordenam essas interações. E a gente tem visto, né, por que a gente olha essa situação de hoje e fica pensando por que o pessoal está atropelando as regras, né? Por que as regras estão sendo relativizadas, atropeladas, reinterpretadas e por aí vai. E eu fico me perguntando, será que é pressa? Será que é um plano ali de poder? Ou será que é receio, né? Uma espécie de medo? A gente pensa na pressa, por exemplo, né? Quando você quer chegar muito rápido a um lugar, você vai andar mais rápido com o carro, pode tomar uma multa, às vezes você passa por uma outra estrada para cortar caminho e acaba ali, né, fazendo um atalho e tal. Então a pressa pode levar a pessoa nessa corrida, né? No cenário americano a gente está vendo que certamente tem uma pressa ali porque as eleições americanas, como eu tenho falado para vocês, aconteceram no dia 3 de novembro e eles estão com pressa de tentar atrapalhar o Trump, né, de se reeleger, porque eu tenho dito para vocês que isso talvez seja um dos eventos mais importantes aí dos últimos anos ou décadas, porque a oposição ao Donald Trump está vendo a sua reeleição seria uma coisa fatídica para eles, né? Completamente uma derrota monumental. Então eles estão colocando todas as fichas nessa tentativa de impedir a reeleição de Trump, né? Então no caso do Trump, essa corrida aí para tentar derrubá-lo e descaracterizar a sua campanha, obviamente tem a ver com pressa, né? Mas a gente pensa também, né? Às vezes você derruba regras, né, por causa de um projeto de poder. A gente pode observar isso na Rússia de 1917, né, ali com certeza várias regras da convenção foram derrubadas ali em função de um projeto de poder. Projeto esse que tinha um financiamento do grande capital estrangeiro, como está muito bem documentado no livro Política, Ideologia e Conspirações, né, o Gary Allen, né? O título em inglês é Non-Dare Call It Conspiracy, né? Ninguém ousa dizer que é uma conspiração. E mostra como é que na Rússia, em 1917, eles foram patrocinados pelo grande capital internacional. Ou também, né, o projeto de poder foi o que motivou a derrubada das regras, das convenções também nas décadas de 40 e 30 e 40 na Alemanha também. Ali, nesse caso, foi um projeto de poder, né? Então, a gente fica pensando, né, por que essas regras estão sendo atropeladas, né? É pressa, projeto de poder? Pode ser medo também, né? A gente tem já falei o caso do Mike Tyson, né, que deu aquela mordida na orelha do Evander Holyfield ali, talvez o medo de perder, percebendo que a derrota era iminente. Mas tem um filme interessante também, que é baseado em fatos reais, que é o filme O Grande Dragão Branco, né, que é estrelado lá por Jean-Claude Van Damme. E esse filme foi baseado no Frank Dux, né, que é um
personagem real. A gente não sabe até que ponto o filme retrata a história dele, mas foi inspirado em fatos reais, né? E ali tem o grande oponente ali, né, que é o lutador, que é colocado como do mal, né? Ele é visto como invencível, mas aí na última luta lá na final, o Van Damme chega ali, né, para esse grande desafio. No meio da luta o cara joga um pozinho no olho dele, né, do Van Damme, né? E ele tem que lutar meio às cegas, tá? E mesmo assim ele consegue vencer. Então, naquele caso ali, talvez fosse um medo da derrota, né? Um medo de perder esse status ali do grande campeão, né? E a gente fica pensando, né? O que será que está motivando esse atropelo das regras no Brasil hoje? Será que é pressa, projeto de poder? Será que é medo? A gente, sinceramente, não sabe exatamente o que está acontecendo. Agora, no cenário internacional, a gente está vendo isso tudo se escalar assim muito rapidamente, né? Porque nós estamos vendo movimentações muito sérias e importantes dentro das peças do cenário geopolítico internacional. Vou dar um exemplo para vocês. O Trump já confirmou que vai retirar cerca de 10 mil soldados da Alemanha, tá? Isso pode até favorecer um pouquinho a Rússia ali, porque a gente sabe que a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela tem ali uma coalizão ocidental para proteger esses países aliados, né? Então, se você enfraquece a OTAN, você fortalece um pouco o Pacto de Varsóvia, ou o grupo lá mais oriental, né? A gente sabe que existe uma aliança muito forte entre os países que compõem a OTAN, né? Mas mesmo assim, Donald Trump decidiu retirar os soldados, né? A proposta seria retirar até setembro quase 10 mil soldados, né, do território alemão, né? Reduzindo ali de 34,5, né, 34,5 mil soldados para cerca de 25 mil soldados, né? E então o Trump está falando que esse patamar seria o patamar permanente, tá? Só para você ter uma ideia, né? Entre as bases ali, os treinamentos que os militares americanos fazem na Alemanha já chegaram a somar até 52 mil soldados em território alemão em determinado momento. Então, é uma mudança de peças importante dentro desse cenário pré-eleições americanas aí que a gente sempre tem falado aqui no canal, que traz aquela surpresa de outubro, né? O October Surprise. Mudança de peças aqui, mudanças de regra de jogo também, mais aqui na região da América Latina. A gente tem no mês passado, né, a chegada à Venezuela de vários navios petroleiros iranianos. Isso acabou elevando um pouco a tensão ali com os Estados Unidos, né? E na chegada, por exemplo, ali aviões e helicópteros venezuelanos estavam escoltando as embarcações ali e é claro que isso gera uma elevação nesse clima tenso aqui nessa região. Agora, no cenário das comunicações, né, aconteceu um negócio interessante, vendo mais uma mudança aí de regras do jogo, né? Matérias têm dito, né, que esse último comício que o Trump fez, né, alguns falaram, não estava tão cheio assim e tal, e aí começaram a aparecer notícias dizendo que usuários do TikTok e fãs de K-pop conseguiram, por um plano que eles montaram, esvaziar esse comício, né, porque o New York Times fez uma matéria dizendo que esses usuários, né, do TikTok, que é um aplicativo, né, um programa, e fãs desse estilo de música coreano K-pop, o que eles fizeram? Eles incentivaram as pessoas a se inscreverem no evento, era uma inscrição gratuita, mas você reservava um lugar. Então, várias pessoas se inscreveram e não compareceram, né? Então, muitas pessoas, na hora que iam fazer a inscrição para participar do evento, estava constando como lugar já ocupado, né? Mas aí era um grupo de pessoas que ocupou os lugares e não foi, né? Então vocês vejam que tipo de regra de jogo que a gente está vendo ser usada agora, né? Até, né, esses aplicativos que a gente olha assim como mais inocentes estão sendo usados para esse tipo de coisa. E isso me lembrou também uma matéria lá no final de dezembro de 2019, do ano passado, falando que aquelas grandes manifestações que estavam acontecendo no Chile, né, aquelas manifestações bem intensas ali, né, bem acaloradas, né, algumas matérias apareceram dizendo que o governo do Chile estava dizendo que os grupos também, fãs de K-pop, estavam incentivando esse tipo de comoção popular, né? O Ministério do Interior fez um relatório ali, eles analisaram esse comportamento dos usuários lá por mais de um mês e viram que
eles estavam engajados nessas ideias aí desses movimentos lá que aconteceram no Chile, né? Então, será que agora a gente está vendo uma conexão ali entre uma tendência de gosto musical misturado com aplicativos de jogos de brincadeira, isso tudo misturado com processo político, né? Então, essa é a nova realidade na qual nós nos encontramos e temos que ficar de olho para poder entender nessas novas formas aí de expressão que a gente tem visto aí, que antes vistas como amistosas, agora estão podendo interferir diretamente no caminhar das coisas em muitos países afora aí. Tá bom, pessoal? Então fica essa reflexão sobre as regras do jogo aqui hoje para vocês. Desejo uma excelente semana. Fiquem com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Se você quiser ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo direto do Bunker, clica aqui embaixo. Primeiro link na descrição do vídeo, você vai se tornar membro do canal e vai ter acesso aos vídeos direto do Bunker que são liberados todos os dias à noite. E a gente faz vários estudos ali, né, mostrando como a gente precisa entender o que está acontecendo hoje para blindar nossa mente de qualquer forma de influência perniciosa e manipulação, tá bom? Um abraço, galera. Obrigado pelo apoio. Fiquem com Deus. Valeu!